Olá, turma! E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certinho? Como foi o feriado? Aproveitaram bastante o feriado? Muito bem, hein? Espero que tenham aproveitado porque foi o último feriado do ano, tá? Agora, ó, só em dezembro e a gente já vai estar de férias, né? Se Deus quiser e assim Ele permitir. Então vamos lá, meu oitavo ano, vem comigo. Variação de grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Olha só, quando duas razões construídas a partir de grandezas distintas são iguais, dizemos que elas são proporcionais. Se essa variação é direta, então essas grandezas são diretamente proporcionais. Se essa variação for inversa, então as grandezas serão inversamente proporcionais. Mas antes, vocês sabem o que é uma grandeza? E aí, turma? Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado, aumentado e diminuído. E aí, vamos ver nossos exemplos? Olha aqui os exemplos que eu trouxe para vocês, né? Vamos ver alguns exemplos. Então, como aqui nas nossas aulas anteriores eu já disse, né? Que tudo é matemática, que tudo pode ser medido. Não pode? A gente pode tirar a medida de qualquer coisa. Pode ou não? Então, ó. Aqui eu tenho uma fita métrica, né? Então, essa fita métrica, a gente sempre costuma ver quando a gente vai em uma costureira, né? Quando a gente vai em uma costureira, a gente sempre vê aquela fita métrica, ela vai lá, né? Medir a cintura, o comprimento, ver aquele vestido de São João. Olha, estou pensando no São João. Nem chegou o Natal, estou pensando no São João, vê? Mas geralmente, né, vai fazer aquele vestido bem bonito, medindo todos os detalhes, né? E aqui eu tenho, ó, uma caixa d'água. Então, o que é que pode ser medido numa caixa d'água? O volume. Volume porque é o que? Líquido, água. Então, a gente vai medir o que? O volume da água, tá? Aqui eu tenho, ó, um tatu, né? Não, tatu não, né? Um porco-espinho. Um porco-espinho, ó, ele está em cima de uma balança. Né? Também acontece com a gente, né? A gente está fora do peso, né? Vai lá para a balança para ver se está tudo certinho. Ou seja, quando a gente está numa balança para medir o peso, quilo, né? Quantos quilogramas nós estamos, então a gente vai fazer o quê? É a massa. Tá certo? Massa. E aqui eu tenho um estádio de futebol, né? Quem é que não está com saudade de ir assistir aquele jogo e de gritar pelo seu time, né? Agora está voltando, né? Mas ainda não está naquele aí momento certo, né? Está voltando aos pouquinhos. Mas no estádio de futebol está o quê? O que é que eu posso medir em um estádio de futebol? A área. Não é verdade? A área. Então aqui eu trouxe para vocês, ó, uma fita métrica que vai fazer o quê? O comprimento. Um estádio de futebol, que é a área. Aqui, ó, a caixa d'água, o volume e o porco-espinho que está numa balança, né? Que na balança está pesando. Então, é o que? A massa, tá certo? Existem algumas grandezas que não possuem nenhuma relação entre si. Ou seja, elas não dependem uma da outra. E quem são elas, hein? Olha aí. Exemplo, a idade de uma pessoa e sua altura. Ok? Então, não tem como relacionar a idade com o peso, tá certo? Então, aqui eu coloquei uma foto aqui, né, de uma grande família, tá? Ó, ou a massa de um pé e ao que a pessoa calça, também não tem como calcular, ok? Suponha que uma doceira faz 25 docinhos em 10 minutos. Se ela manter o mesmo ritmo de produção em 20 minutos, ela fará 50 docinhos. Então, presta bastante atenção nesse exemplo, quando diz o seguinte. Aqui eu tenho, né, o famoso doce, né, o brigadeiro. Então, veja só. Eu tenho 25 para 10, assim como 50 está para 20 e 75 está para quanto? Para 30. Observe o seguinte. Se eu tenho uma doceira, faz 25 docinhos em 10 minutos. Se ela manter o mesmo ritmo de produção, em 20 minutos ela fará 50 docinhos, tá? Então, isso aqui eu estou dizendo a vocês o seguinte, é uma grandeza o quê? Diretamente proporcional, tá certo? Ou seja, tem que trabalhar no mesmo ritmo, tá ok? Ó, imagine agora um produtor rural tem uma produção anual de frangos.
de cerca de 18 toneladas, em 6 meses ele terá apenas 9 toneladas. Então aqui eu também tenho uma produção de frango de 18 para 12, 9 para 6 e 3 para 2, ok? Você observou que no exemplo da produção de frango, quanto menor o tempo em meses, menor será a quantidade de toneladas de frango produzida? Ó, vocês observaram? Vê só, de 18 foi para 12, de 9 para 6 e de 3 para 12. Por que isso aconteceu? Vamos ver? O que isso quer dizer? Hein, pessoal? Vamos ver? Dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando ao aumentarmos uma, a outra também aumenta. E ao diminuirmos uma, a outra também vai diminuir. Ok? Então, nós vamos falar que é o que? Grandezas são o que? Diretamente proporcionais. Tá ok? Outro exemplo de grandezas diretamente proporcionais é a quantidade de fotocópias em uma gráfica e o tempo necessário. Tá certo? Ó, distância em quilômetros e os litros de combustível necessário para percorrermos, né? Esse é um exemplo que se faz constantemente, né? Principalmente quem vai viajar agora, né? Quem viajou nesse feriadão e papai e mamãe estavam lá, ai meu Deus, a gente vai viajar, vamos para a praia, tá? Então foi assim, então são quantos quilômetros? Então, pela quantidade de quilômetros, vai ver quantos litros de combustível vai gastar, né? Não sei se vocês já escutaram em casa aí, papai ou mamãe falando, fazendo essa continha rápida, ou seja, estão fazendo uma conta de matemática diretamente proporcional, tá certo? Ou seja, se eu for 20 quilômetros, então eu vou gastar X de combustível, tá? E assim por diante, ok? Mas há grandezas que possuem uma dependência inversa, ou seja, vamos ver o inverso. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui e vice-versa, tá? Vamos pensar na construção de um prédio. O tempo para que a obra fique pronta depende do número de pedreiros. Quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo vai levar para a conclusão da obra. Não é verdade? Depende, né? Ou seja, quando nós contratamos uma mão de obra, eles têm que trabalhar no mesmo ritmo, tá? Então, na matemática é o seguinte, quando nós vamos fazer uma questão dessa que envolve diretamente proporcional ou inversamente proporcional, e se fala de construção, ele tem que ser o quê? Trabalhando no mesmo ritmo, tá ok? Sempre é calculado no mesmo ritmo, tá certo? Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Da mesma forma, quanto menos operários tiverem, mais tempo vai ser preciso para terminar a construção, né? Isso é o óbvio, ok? Então, se está com pressa para terminar uma determinada obra, o que é que fazemos? Contratamos mais, ok? Então, aqui, ó, 1 para 20, 2 para 10 e 4 para 5. O que acontece quando isso ocorre? Dizemos que as grandezas são inversamente proporcionais, ok? Então, veja só. Vamos imaginar agora uma aluna que faz a prova valendo 10 pontos com 30 questões. Quanto menos perguntas ele errar, maior será a sua nota. A cada 3 erros, ele perde 1 ponto, né? Olha, então aqui eu tenho o seguinte, ó, 3 para 9, assim como 6 estava para 8 e 12 estava para quanto? 6. Ou seja, a quantidade de pontos e a quantidade de acertos, certo? Suponhamos agora que um carro faz um percurso em 40 minutos numa velocidade de 100 km por hora. Se a velocidade fosse de 80 km por hora, o mesmo percurso seria feito em 50 minutos. Vamos ver? 100 ele gastaria quanto? 40. E 80 ele gastaria quanto? 50 quilômetros. Não é isso? Duas grandezas são inversamente proporcionais quando aumentarmos uma e a outra diminui. Tá certo? E ao diminuirmos uma, a outra aumenta. E aí, turma? E vocês aí, conseguem imaginar outras situações que envolvem as grandezas diretamente e inversamente proporcionais? E aí? Façam essa pesquisa aí, depois vocês me contam, tá certo?
E aí, turma, um beijo para vocês e até a próxima.